Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Muito boa noite, meus queridos irmãos. Uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez nas palestras de nossa Casa da Paz. E aproveitando, a nossa alegria é imensa neste mês de maio e que eu quero compartilhar com vocês, porque no dia 13 de maio, sexta-feira, a nossa casa completa 4 anos. 4 anos que para nós está sendo de grande aprendizado, grandes oportunidades de caminhada,
com estudos que são oferecidos para o nosso crescimento espiritual e trabalhos edificantes que nos auxiliam em relação ao nosso próximo, à nossa melhoria interior. Inclusive, já convido a todos, no dia 13, nós teremos essa palestra extra, que será uma live. Nós teremos o nosso irmão Hélio Ribeiro, de Niterói, que ele vai trabalhar conosco, né, esse momento de alegria do 4º aniversário da Casa da Paz. Então, convido a todos para vocês participarem da live. É muito bom estarmos juntos, como também sempre convido para que vocês possam estar sempre conosco nas nossas palestras de terças-feiras. Cada oportunidade que recebemos, cada bênção, sempre nos envolvendo o Evangelho do Cristo. Evangelho esse tão importante para o nosso crescimento espiritual. E hoje, mais uma vez aqui estamos. Hoje o nosso palestrante será o nosso amigo Fred Granadeiro, né? Frederico Granadeiro. Nosso querido Fred, que é lá da Instituição Espírita Casa de Maria, do município de Paulo de Fronten, Rio de Janeiro. Ele vai falar para nós sobre embaixadores do Cristo. E já como harmonização, trazemos uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel nos falando sobre frutos, que é do Caminho, Verdade e Vida, desse livro, é a lição 122. Antes tem uma passagem de Jesus que diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esse versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, é o versículo 20. Em relação a esse versículo, Emmanuel nos fala: o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina, por meio da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. E assim, meus queridos, já envolvidos por essa mensagem de luz de Emmanuel, convido a vocês para que possamos unir nossos pensamentos e nossos melhores sentimentos ao nosso Mestre Jesus. Querido irmão maior, Mestre de nossas vidas, te agradecemos, querido irmão, por essa oportunidade do Evangelho na nossa caminhada, pelas oportunidades de entendermos qual é o nosso papel na vida, o que precisamos nos transformar, principalmente para beneficiar a nossa evolução, como também ajudarmos aos nossos irmãos. Queremos ser seus discípulos, Senhor, discípulos do teu Evangelho. Que sejamos dignos dessa estrada de luz, que possamos seguir teus passos
que possamos seguir teus exemplos, que todas essas mensagens edificantes possam vir ao encontro aos nossos corações para colocarmos em prática nas nossas vidas. E assim, Senhor, mais uma vez te pedimos um envolvimento ao nosso irmão Fred, que as suas palavras venham junto aos nossos corações, que todos os irmãos possam recebê-las, cada um possa trazer dentro do seu entendimento o que melhor precisa para trabalhar a sua caminhada. E assim, Senhor, que as tuas bênçãos recaiam cada vez mais com muita luz sobre o nosso querido planeta, fortalecendo todos nós, fortalecendo a todos os irmãos em qualquer canto de nosso querido planeta. Que eles possam sentir vossa presença, que eles possam sentir a vossa luz, como nós a sentimos. Que todos possam se sentir equilibrados, harmonizados, entendendo a verdadeira jornada nesta terra. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por todas as noites de oportunidade de crescimento, por todos os dias de luz que recebemos. E assim, mais uma vez só te pedimos bênçãos nas nossas vidas, luz na nossa caminhada, paz e amor em nossos corações. Obrigado, querido Jesus. Esteja conosco, ampare-nos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, vamos então ao nosso estudo da noite. Que tenhamos muita paz em nossos corações. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus continue presente entre nós. É sempre uma alegria poder estar aqui para podermos compartilhar juntos algumas reflexões. E a nossa reflexão de hoje é sobre a mensagem Embaixadores do Cristo, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então hoje nós vamos trazer essa mensagem para que a gente possa analisar, refletir, avaliar o que esse Espírito, o que Emmanuel traz para a gente nessa mensagem. Uma mensagem muito interessante, muito importante para todos nós cristãos, todos nós que estamos inseridos aí nesse processo de crescimento e evolução espiritual através do cristianismo, através da doutrina espírita, seguindo então as orientações do Mestre Jesus na proposta do bem, do crescimento e da evolução espiritual. Então vou pedir permissão para poder ler essa mensagem, para que a gente possa contextualizar, para a gente entender o que Emmanuel gostaria realmente de trazer para a gente nessas orientações. E ele diz o seguinte: Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Apóstolo Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus
em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de tornares embaixador de sua luz. Emmanuel. Então essa é a nossa mensagem que vamos refletir juntos aqui, nesse momento. Emmanuel traz para a gente uma mensagem muito esclarecedora e importante, chamando a nossa atenção, enquanto cristãos, para os nossos deveres, para as nossas tarefas, as nossas atividades, devotadas a essa vivência com Jesus, a essa vivência com o Cristo. Mas antes da gente avaliar mais essa mensagem de Emmanuel, a gente precisa refletir um pouquinho sobre o tema, Embaixadores do Cristo. E para a gente entender o que é ser embaixador do Cristo, nós precisamos entender quem é o Cristo, qual a sua missão e o que realmente esses que os seguem podem estar também aí atrelados a essa questão de ser esse embaixador. Quando a gente fala sobre o Cristo, quando a gente fala sobre Jesus, nós precisamos sempre, embasados na doutrina espírita, fazer uma reflexão sobre o homem Jesus e sobre o Espírito Jesus. Quando a gente fala sobre o homem Jesus, nós percebemos que realmente ele teve uma grande influência na humanidade, tanto que o próprio tempo é contado antes e após a sua estada aqui junto de nós, o seu nascimento. E a gente percebe que o homem Jesus, ele foi um grande influenciador à sua época, ele foi um grande divisor de águas em alguns pensamentos que eram muito arcaicos e arraigados na época. Jesus, o homem Jesus, ele veio realmente quebrar alguns paradigmas da época, trazer algumas reflexões, trazer ensinamentos e informações importantes de caráter pessoal, de caráter moral, trazendo então um código de ética, um código de conduta para que todos nós, humanidade, pudéssemos nos guiar, nos orientar por aqueles códigos, por aqueles ensinamentos, a fim de que a gente se transformasse, a fim de que a gente pudesse se modificar, a fim de que a gente pudesse realmente se lapidar de erros, de realmente buscar uma educação moral, a fim de vivermos uma vida pautadas então em princípios e valores. Jesus ele traz para a gente, enquanto homem Jesus, muito exemplo de trabalho, muito exemplo de fé, muito exemplo de convicção daquilo que nós deveríamos fazer e realizar das nossas vidas. Jesus, na época, era um grande psicoterapeuta que ajudava nas questões emocionais, sentimentais, de todos aqueles que iam buscar uma ajuda, um amparo, um lenitivo em suas palavras, em suas orientações. Jesus também realizou realmente várias curas. Jesus possibilitou, foi meio, foi instrumento de Deus, foi um grande homem que teve sim a oportunidade de semear no coração de todos nós, seres humanos, a mensagem da Boa Nova, a mensagem do amor, a mensagem da paz, a mensagem da união, da fraternidade, a mensagem da continuidade da vida, da imortalidade da alma. Jesus traz para a gente a visão de um Deus Pai, de um Deus amoroso, de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus que é misericordioso e na sua orientação, na prece, na oração que Ele nos deixou, Ele nos apresenta Deus como sendo o nosso Pai, o grande Pai da humanidade, o grande Criador. E quando Ele traz essa visão paterna de Deus, a gente começa a se entender, a se enxergar e a se perceber como irmãos. Somos então uma grande família universal, onde estamos buscando a cada dia desenvolvermos esse real sentimento de fraternidade, onde estamos buscando a cada dia desenvolver esse real sentimento de união, de olhar para o próximo com esse olhar
de união, com esse olhar de fraternidade, com esse olhar de solidariedade. Então Jesus ele veio trazer esses valores, veio trazer esses princípios para nos ajudar na nossa transformação moral. Antes de Jesus, João Batista, ele pregava uma fala que é muito interessante. Ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus, ele também, em algum momento, ele citou essa mesma passagem, essa mesma fala de João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E posteriormente, quando Jesus retorna ao plano espiritual, os seus discípulos também, eles continuam pregando essa mesma ideia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E quando a gente vai buscar entender, compreender, segundo a espiritualidade, essa passagem, essa frase que Jesus proclamava, que Jesus pregava, eles nos orientam que a palavra arrependei-vos, na verdade, no início era utilizada uma outra palavra, que era metanoia. E essa palavra metanoia significa mudança de mentalidade, mudança de ponto de vista, mudança de visão, de percepção da vida. Então Jesus, quando nos diz arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, ele estava nos orientando que é necessário nós mudarmos a nossa conduta, nós mudarmos as nossas atitudes, nós mudarmos as nossas crenças, mudarmos a nossa mentalidade para que a gente possa alcançar esse reino dos céus, que é um estado de espírito, que é um estado de paz e felicidade interior, um estado de progresso espiritual, um estado de evolução moral, de transformação e desenvolvimento moral e espiritual. Esse seria o reino dos céus, um estado íntimo que é alcançado através dessa mudança de mentalidade. Pois quando nós mudamos a nossa mentalidade, quando nós mudamos a forma que nós enxergamos a vida, quando nós mudamos as nossas crenças, às vezes limitantes, nós temos a capacidade de nos comportarmos de uma forma diferente, de agirmos de uma forma diferente, de termos atitudes diferentes na nossa vida. Então, quando nós mudamos a nossa mentalidade para uma mentalidade embasada no Evangelho, quando temos uma mentalidade embasada na espiritualidade, na religiosidade, naqueles ensinamentos, naquelas orientações trazidas por Jesus de uma conduta mais ética, uma conduta mais solidária, mais fraterna, mais feliz, mais amorosa, mais compassiva. Quando nós mudamos a nossa mentalidade para um estilo de mentalidade mais positiva, automaticamente nós também alteramos os nossos comportamentos e começamos a ter comportamentos alinhados a essa mentalidade, comportamentos congruentes com essa mentalidade. Se nós temos uma mentalidade amorosa, bondosa, generosa, fraterna, solidária, nossos comportamentos seguirão esses princípios, esses valores. Automaticamente, nós praticaremos mais o bem, praticaremos mais a amorosidade, vivenciaremos e manifestaremos mais o amor, a paz, a felicidade, a alegria. Então, todo esse conjunto de transformação interior, todo esse conjunto de transformação mental, todo esse conjunto de transformação espiritual, de renovação espiritual, de transformação moral, são os princípios trazidos por Jesus para a nossa vida. Então, a missão do homem Jesus era justamente nos auxiliar nessa perspectiva de mudança de mentalidade, de mudança de conduta, de mudança de atitudes e de comportamentos para atitudes e comportamentos positivos, para condutas mais éticas, para comportamentos mais amorosos, mais solidários, mais fraternos. Por quê? Através desses comportamentos mais positivos, mais benéficos, nós teríamos sim a capacidade de, manifestando isso, fazer uma mudança profunda, uma mudança espiritual. Então, a missão do homem Jesus era realmente ajudar a humanidade na sua transformação. Jesus veio realmente para trazer uma transformação da humanidade através do Evangelho, que é a boa e feliz notícia do reino dos céus. Então, essa é uma das características principais da missão do homem Jesus na Terra. Mas quando a gente fala do Espírito Jesus, a gente percebe a grandeza espiritual, não apenas daquele que teve essa missão de orientar, de guiar, de conduzir, de ensinar alguns seres humanos aqui, mas sim quando pensamos no Espírito Jesus, nós recorremos
ao livro A Caminho da Luz, psicografado de Chico Xavier, onde eles nos apresentam ali a ideia de quem realmente era esse Espírito Jesus. E a gente gostaria de lembrar que o nosso planeta Terra, ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E nesse livro é trazido para nós a informação de que Jesus, ele participou da formação do planeta Terra. Ou seja, Jesus, há 4 bilhões de anos e meio atrás, ele já era um espírito puro. Ele já era considerado um espírito crístico. Esse, então, é o Espírito Jesus. Um espírito que há 4 bilhões de anos e meio atrás, ele já era um espírito puro. Ele já estava na categoria de espírito crístico, que é a categoria aí que a gente pode dizer, dentro da escala de evolução espírita, o nível máximo assim, da evolução diante dessa categoria que Kardec trouxe para a gente através da espiritualidade. Alcançou o patamar do espírito puro. Lembrando que a nossa tarefa, o nosso propósito existencial, desde o momento da nossa criação, enquanto espíritos simples e ignorantes que fomos criados, o nosso objetivo, o nosso propósito é alcançar essa pureza espiritual, é alcançar esse processo evolutivo, chegando então a essa pureza espiritual, esse progresso espiritual. Então Jesus, há 4 bilhões de anos e meios atrás, ele já tinha alcançado então essa pureza espiritual, esse progresso espiritual. Tanto que foi convidado, para participar da formação do nosso planeta Terra. Então está narrado nesse livro A Caminho da Luz que a primeira reunião desses espíritos crísticos aqui na nossa constelação foi realmente para começar a formação do planeta Terra. E depois, está narrado no livro, que houve uma nova reunião onde foi decidido que Jesus seria então aquele espírito responsável por esse planeta e que ele teria a tarefa, a missão de encarnar nesse planeta para trazer ali a boa nova, para trazer para a gente o cumprimento da lei que tinha sido então trazido por Moisés há mais ou menos aí uns 1.300 anos antes da vinda do Cristo. Então a gente começa a perceber a grandeza espiritual de Jesus. Jesus, no contexto do cristianismo, ele é muito importante para nós, cristãos. Todas essas designações religiosas que se dizem cristãos, têm então como modelo de Jesus, o homem que veio à Terra trazendo a mensagem de Deus, trazendo toda essa proposta. Só que a doutrina espírita nos mostra que Jesus não é só o guia, o modelo dos cristãos, mas Jesus é sim o dirigente planetário. Ou seja, Jesus é o responsável pelo nosso planeta. Então, nessa visão do Cristo em espírito, ele, na verdade, ele é o guia, ele é um modelo para toda a humanidade. Então, a doutrina espírita nos traz, através da espiritualidade, que o tipo mais perfeito que já pisou a Terra e que serve para todos nós de guia e modelo é o nosso Mestre Jesus. Então, realmente, quando a gente pensa em guia, quando a gente pensa em modelo, a gente precisa refletir que guia é aquele que orienta, é aquele que conduz, é aquele que aponta o caminho. Mas, para que ele possa apontar o caminho, para que ele possa guiar, para que ele possa conduzir por aquele caminho, ele precisa já ter percorrido o caminho. Ele precisa já ter alcançado, a outra margem deste caminho. Então, por isso que Jesus, ele é o guia da humanidade, porque ele já percorreu esse caminho evolutivo. Ele já alcançou, então, o objetivo de espírito puro, de espírito perfeito. Então, por isso, ele tem a condição, a capacidade de guiar outras almas por esse caminho. E eles dizem também que o mestre para a gente é um modelo. Modelo é aquele que nós precisamos imitar, espelhar, reproduzir, tentar realmente colocar em prática aquelas atitudes, aqueles pensamentos, aqueles gestos, modelando ali aquela pessoa a qual a gente está se espelhando, a qual a gente está servindo como uma referência para todos nós.
Então Jesus é o guia e o modelo para toda a humanidade, não apenas para os cristãos, mas para toda a humanidade, porque ele é realmente o nosso representante planetário, é o nosso Cristo planetário, se podemos dizer assim, né? Devido aí então à sua categoria de espírito puro. E aí a gente percebe Jesus com toda a sua grandeza espiritual, com toda a sua plenitude, né, espiritual, ele teve a missão de encarnar aqui no planeta Terra para trazer para a gente o Evangelho, para trazer para a gente a Boa Nova. E não apenas isso, ele veio para cumprir a lei. Ou seja, Moisés, há 1.300, 1.400 anos antes de Cristo, ele recebera de Deus, né, os 10 mandamentos. E aqueles 10 mandamentos eram como se fosse um código de ética, um código de conduta para a humanidade naquele momento. Então, nos 10 mandamentos, nós temos os primeiros 4 mandamentos endereçados à postura e conduta em relação a Deus, e os outros 6 mandamentos, ali uma conduta em relação ao próximo. E Jesus, quando ele veio, ele deixa para a gente o maior mandamento da lei, que ele diz para nós que o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele nos orienta que nesses 2 mandamentos, ele está, na verdade, resumindo todos os mandamentos que foram trazidos para a gente lá por Moisés e também todas as orientações e os ensinamentos dos profetas que vieram após Moisés até a vinda de Jesus. Então Jesus, com esse mandamento maior, ele traz para a gente a proposta de tudo isso que eles já tinham pregado, ensinado e trazido para a humanidade, em apenas esses 2 mandamentos. Só que esses 2 mandamentos, eles são muitas das vezes fáceis de entender, são simples no entendimento, porém, o que realmente vai fazer com que a gente consiga utilizá-los de forma positiva na nossa vida vai ser a prática. E às vezes a gente fica um pouco atrelado na questão da prática desses ensinamentos, da prática desses mandamentos. Porque entendê-los, a gente consegue entender. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Colocar Deus acima de tudo nas nossas vidas. E ele coloca o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Uma necessidade de nós nos amarmos e também amar o nosso próximo. Então Jesus coloca, na verdade, como sendo a pedra fundamental da nossa evolução, o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, o amor à criação, de uma forma geral, o amor aos nossos semelhantes, o amor à vida. Então Jesus traz essa mensagem de que o amor é a chave importante que nos facultará a nossa transformação moral, o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Então a missão de Jesus, ele encarna como sendo o amor encarnado para nos ensinar a amar. Ele encarna por amor para nos ensinar a amar, para ensinar a humanidade a amar. E ele, através da sua vivência, das suas experiências diárias junto de nós aqui na Terra, ele vem nos dando ensinamentos, não é? Através das suas palavras, mas principalmente ele veio nos trazer ensinamentos através da sua prática. Ele veio nos mostrar, ele veio nos exemplificar como era manifestar esse amor, como era vivenciar esse amor, como era praticar esses mandamentos, esse amor. Então a gente começa a ler a história de Jesus, quando a gente começa a visualizar o que Jesus fazia no seu dia a dia, junto dos discípulos, junto de todos aqueles que estavam à sua volta, a gente percebe Jesus ensinando, não somente através pela palavra, mas principalmente através pelos gestos, pelas atitudes, pelo seu comportamento. E aí a gente consegue perceber em suas vivências, narradas pelos evangelistas, o quanto Jesus era amoroso em seu comportamento, o quanto Jesus ele colocava de amor nos seus gestos, nas suas palavras, no seu olhar, né? Como ele estava então nos ensinando como praticar o seu evangelho, como vivenciar, experienciar o seu evangelho. Então Jesus ele veio com essa missão grandiosa de ajudar a nós, humanidade, espíritos ainda numa categoria de espíritos imperfeitos, de espíritos ainda num processo de amadurecimento espiritual muito rude, muito rudimentar, a ensinar esses espíritos a amar. Então, até mesmo algumas leis, alguns mandamentos que Moisés tinha instaurado lá atrás, como, por exemplo, ame o seu amigo, mas odie o seu inimigo,
Jesus vem e nos mostra que não era para odiar o inimigo, mas sim amar também o seu inimigo. Então toda essa mudança de mentalidade, toda essa mudança de percepção, toda essa mudança de ponto de vista em relação à vida, em relação à existência, Jesus ele veio reprogramar isso na gente, para que a gente comece a olhar a vida com os olhos espirituais e não apenas com os olhos materiais. Começar a entender que nós somos espíritos imortais, encarnados em um planeta de prova e expiação, habitando momentaneamente um corpo físico, para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos aproveitar essa existência material a fim de desenvolvermos habilidades morais e espirituais. Jesus vem com essa proposta redentora do ser, trazendo esse panorama espiritual para que a gente possa realmente incorporar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, na nossa conduta, no nosso diálogo, na nossa vivência dentro do lar, na nossa vivência dentro do ambiente profissional, na nossa vivência no ambiente da sociedade, no ambiente religioso. Ou seja, onde nós estivermos inseridos é para que a gente comece a despertar o nosso olhar, despertar a nossa mentalidade para praticar tudo isso que o Mestre nos trouxe, tudo isso que ele nos revelou através da sua estada aqui junto de nós. Então nós temos aí Moisés como sendo a primeira revelação, trazendo os 10 mandamentos, Jesus sendo a segunda revelação, trazendo então um aprofundamento nas leis de Deus, trazendo para a gente a potencialidade da alma humana, as possibilidades que nós temos de crescer, de melhorar, de evoluir, de nos transformar, e também a possibilidade de nós servirmos, de nós sermos úteis nessa proposta redentora e transformadora da humanidade. E posteriormente, como uma terceira revelação, vem a doutrina espírita para poder tirar alguns véus de alegoria que foram colocados no Evangelho, que foram colocados ali nos ensinamentos de Jesus, para que a gente pudesse ter uma percepção mais essencial, mais essência, mais base da proposta que Jesus nos trouxe, para que nós pudéssemos realmente praticar isso de uma forma mais genuína, para que a gente pudesse realmente entender e perceber e compreender isso de uma forma mais genuína, a fim de que essa genuinidade da mensagem fizesse a verdadeira transformação moral que nós precisamos, que nós necessitamos na nossa vida para a gente alcançar essa paz, essa felicidade que nós tanto almejamos para essa jornada evolutiva. Então Jesus ele vem com essa missão de cumprir a lei, de implantar o reino de Deus na terra, de transformar a humanidade, né? De auxiliar a humanidade nessa transformação moral e espiritual. A gente percebe então essas 3 revelações estando de uma forma muito direta, interligada uma à outra, com um objetivo maior realmente de trazer esse despertar da humanidade, né? Porque quando a gente pensa na missão da humanidade, a missão da humanidade é progredir espiritualmente, é despertar para o amor, né? Aquele amor que Jesus veio nos ensinar, aquele amor que os profetas já tinham ensinado de alguma forma, que os sábios da antiguidade também já tinham trazido de alguma forma, esse amor que vem sendo trabalhado pela ciência, esse amor que vem sendo trabalhado pela psicologia, por tantas áreas do conhecimento humano, esse amor que é primordial para esse nosso crescimento e evolução enquanto seres humanos, enquanto espíritos imortais que somos. Então, essa missão nossa de humanidade é realmente esse despertar para o que somos verdadeiramente, despertar para a nossa necessidade do que nós precisamos fazer, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão nessa vida, e despertar para essa verdadeira fraternidade, onde um dia nós vamos poder sim se auxiliar de uma forma mais genuína, mais verdadeira, se amparar mutuamente, dar o suporte uns aos outros. Esse é um mundo ideal que o cristianismo nos mostra, que a doutrina espírita nos mostra. Um mundo ideal que a gente ainda não alcançou. Temos ainda muitos desafios aqui nesse planeta, temos ainda muitas dificuldades, temos ainda muitas coisas que estão erradas, ou seja, não estão congruentes com as leis divinas, né? Mas o nosso mundo ideal, a nossa esperança, a nossa prospecção de uma transformação, de uma melhoria, de uma evolução, de um progresso humano, espiritual, planetário, traz no nosso íntimo
vontade de crescer, de se melhorar, de evoluir, com esse propósito da humanidade de despertar para o amor. Então a gente começa a entender que Jesus é esse grande espírito, foi esse grande personagem da nossa história planetária, né? Enquanto homem, Jesus tem essa grande missão, né, de ser o dirigente do nosso planeta. Então, quando a gente começa a pensar na proposta que ele veio realizar, que ele veio trazer, que ele veio implementar aqui na Terra, e a gente percebe que houveram ali os continuadores da sua obra, porque Jesus, como relata a história, ele viveu pouco tempo aqui com a gente encarnado. Ele retorna rapidamente ao plano espiritual após 3 anos do seu messianato. Mas houveram os irmãos que foram os continuadores da sua obra. Os irmãos que foram aqueles tarefeiros, aqueles trabalhadores que deram prosseguimento na divulgação do Evangelho e na implantação do reino dos céus aqui na Terra. Tivemos aí os discípulos de Jesus, tivemos aí os apóstolos do Mestre, tivemos aí os evangelistas, tivemos também depois os seus seguidores, aqueles que futuramente foram chamados de cristãos, e hoje nós temos aí um grande número de cristãos no nosso planeta para dar continuidade a essa tarefa de divulgar o Evangelho, de divulgar essa doutrina, de divulgar esse amor que Jesus veio nos revelar. Então somos grandes continuadores da obra de Jesus. E quando a gente fala desses divulgadores, desses continuadores, Emmanuel traz para a gente nessa mensagem que esses cristãos verdadeiros são os embaixadores do Cristo aqui na Terra. O que significa a palavra embaixadores? A palavra embaixadores significa aquele indivíduo que é encarregado de uma missão, que é um emissário, que é um portador de uma mensagem. Então Emmanuel traz para a gente essa ideia dos embaixadores do Cristo, ou seja, todos os cristãos verdadeiros têm realmente essa missão de levar adiante essa mensagem do Evangelho, de levar adiante, são encarregados por levar adiante essa mensagem da Boa Nova, essa mensagem que Jesus ensinou e que Jesus praticou. Tanto que lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Jesus deixa realmente essa orientação para todos nós que estávamos seguindo aquela época e que hoje estamos então buscando aí nos seus ensinamentos ser um norteador nas nossas vidas. Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele deixa para a gente: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai. Ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Olha só o que Jesus deixa para aqueles que seriam os continuadores, então, dessa proposta do cristianismo aqui na Terra, né? Esses são os embaixadores do Cristo. Só que Emmanuel ele coloca esse adendo: os cristãos verdadeiros. Porque na própria mensagem do Cristo, ele nos deixa para a gente uma orientação acerca dos falsos cristos e dos falsos profetas. Então, aqueles que são os embaixadores do Cristo são os cristãos verdadeiros. E quem são os cristãos verdadeiros? Os cristãos verdadeiros, a gente pode até fazer uma analogia com a doutrina espírita, onde no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para a gente que conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para tomar as suas más inclinações. E a doutrina espírita nos mostra que o cristão verdadeiro ou espírita verdadeiro são a mesma coisa, porque nós espíritas somos cristãos. Então, o cristão ou espírita verdadeiro é a mesma pessoa, é o mesmo indivíduo, só que esse verdadeiro significa aquele que realizou a sua transformação moral e que se esforça diariamente, constantemente, para domar as suas más inclinações. Então, esses cristãos verdadeiros, esses espíritos verdadeiros, são os verdadeiros embaixadores do Cristo aqui na Terra, que têm como missão dar continuidade na obra da implantação do reino dos céus aqui na Terra. Porque Deus usa do homem para ajudar o homem. Deus se utiliza de seus filhos para que a sua obra dê continuidade. Então, todos nós que nos dizemos espíritas, que nos dizemos cristãos, nós somos sim convocados por Deus, convocados por Jesus, convocados pela espiritualidade
para que no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos, nós possamos estar então sendo os embaixadores do Cristo, ou seja, portando a mensagem do Evangelho, portando a mensagem da Boa Nova, pregando a mensagem da Boa Nova. E esse pregar, é engraçado que a palavra pregar significa proclamar, dizer em voz alta, gritar. Mas na verdade, quando a gente vai pegar o fundo e tentar perceber o que realmente ele queria dizer por pregar, a gente começa a perceber que era se tornar percebido, né? Então, quando a gente for pregar, ide e pregai, não é apenas nós falarmos, nós comunicarmos, né, verbalmente os ensinamentos, pregar na praça pública, pregar na rua, pregar nos lugares de uma forma oral. Mas esse pregar, ele também pode estar atrelado à nossa prática, à nossa conduta, ao nosso comportamento. Então, pregar o Evangelho é muitas das vezes nós termos atitudes evangélicas, ou seja, atitudes pautadas no Evangelho de Jesus, que é a base na humildade e no amor. Então, quando nós estamos vivenciando o amor, quando nós estamos praticando o amor, quando nós estamos manifestando o amor, nós estamos pregando o Evangelho. E ele fala para a gente, ide pregai, ide por todo mundo, ou seja, em qualquer lugar que nós estivermos. Nós temos a oportunidade de, em qualquer lugar que nós estivermos, de dar uma palavra amiga, de oferecer uma ajuda, de ser útil de alguma forma. E tudo isso são possibilidades de nós estarmos pregando. E ele diz, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, a gente não precisa estar somente no nosso ambiente religioso, só no nosso lar, com a nossa família ou com os nossos amigos. A gente pode sim, através de atitudes simples, atitudes singelas, mas que são importantes, estar manifestando esse amor, estar manifestando essa fraternidade, estar manifestando essa solidariedade com os nossos irmãos, com qualquer criatura, em qualquer momento da nossa vida, do nosso dia, onde nós estivermos inseridos, que a gente possa ser útil a Deus, sendo bom, sendo útil, né? Tendo a possibilidade de servir de alguma forma naquele momento, naquela situação que nós formos chamados, que nós formos requisitados ou que nós também nos colocarmos à disposição. Porque muitas das vezes a gente acaba esperando que as pessoas nos peçam ajuda, que as pessoas nos peçam auxílio, que as pessoas nos peçam um amparo. E também se faz necessário que a gente possa ir em busca do infortúnio oculto, que a gente possa ir em busca também da dor e do sofrimento do outro, para que a gente possa servir, para que a gente possa ser útil, que a gente possa levar ali uma palavra amiga, que a gente possa levar um medicamento, que a gente possa levar um alimento, que a gente possa levar um amparo, né? Algum apoio que possa auxiliar aquela pessoa naquele momento. Então essas são as oportunidades que nós temos no dia a dia, nosso trabalho, no nosso lar, na nossa família, no meio da rua, ali na sociedade, na comunidade onde a gente está inserido, no nosso centro, na nossa religião. Aonde nós estivermos, nós temos a possibilidade de sermos os embaixadores do Cristo, ou seja, levar a mensagem, levar ali a palavra, levar a postura, levar o comportamento, levar o amor, levar o bem adiante. Porque todos esses comportamentos, todas essas atitudes nos fazem crescer, nos fazem nos desenvolver, nos fazem evoluir, porque é através dessas atitudes que nós vamos despertando as nossas consciências. Vai ser através desse compartilhamento do bem, dessa vivência desse amor, que nós vamos então desenvolvendo habilidades e capacidades morais e espirituais. São através dessas oportunidades do dia a dia, que nada mais são do que convites de Deus, convites da espiritualidade, convites de Jesus para que a gente possa ser útil, para que a gente possa servir, para que a gente possa colocar em prática tudo isso que a gente vem buscando dentro da doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, tudo isso que a gente vem estudando, tudo isso que a gente vem realmente buscando de proposta de crescimento moral e espiritual. Mas a gente precisa compreender que, como o Emmanuel coloca para a gente aqui nessa passagem, que somente a vivência desses ensinamentos, que somente a prática desses ensinamentos vai fazer com que a gente realmente cresça, que a gente se transforme, que a gente evolua.
que a gente se torne realmente esse cristão verdadeiro, esse espírita verdadeiro, sendo então esses continuadores ou esses embaixadores do Cristo aqui na Terra. Vai ser a prática que vai nos ajudar. Essa teoria que a gente busca através dos estudos, através das pesquisas, ela é importantíssima para a gente conhecer, para a gente saber. Mas o conhecimento ele precisa ser aplicado para ser útil na nossa transformação. Então Cristo é o grande modelo e guia da humanidade. E nós, os embaixadores, temos aí como um dever segui-lo, aprender o seu conteúdo, praticar os seus ensinamentos, compartilhando com o nosso próximo. Pois a nossa tarefa é de crescer, mas também de contribuir. Não adianta a gente tentar buscar esse crescimento somente para nós, esse desenvolvimento pessoal, esse crescimento pessoal apenas, porque senão isso se torna um egoísmo. A gente precisa crescer, buscar conhecimento, buscar sabedoria, desenvolver discernimento, mas a gente precisa contribuir. A gente precisa ajudar as outras pessoas com essa orientação, com esse ensinamento. A gente precisa também contribuir, compartilhar na vida das outras pessoas, sendo instrumentos úteis, sendo instrumentos ali do bem, do amor e da verdade na vida das outras pessoas. Porque como a doutrina traz para a gente, fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor sendo colocado em prática, sendo manifestado, sendo vivido, sendo compartilhado, não há uma transformação verdadeira. Então nós precisamos sim colocar em movimento esse amor, manifestar, praticar, vivenciar, para que a gente possa ir realmente tirando essas camadas do homem velho de dentro de nós, para que a gente possa ir se depurando, despertando e nos transformando nesse homem novo, nesse homem renovado, nesse espírito renovado. Então que a gente possa realmente seguir nessas orientações de Jesus, na orientação da espiritualidade amiga, para que a gente possa realmente colocar em prática essas orientações, esses ensinamentos que nós recebemos de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão carinhosa e amorosa desses irmãos para conosco. Como diz Emmanuel, todos nós que já estamos aí entendendo essas verdades de Jesus, que nós já estamos tendo contato então com essa boa nova, nós temos então o dever de nos tornarmos os embaixadores dessa luz. Não é? Todos nós que já estamos bebendo dessa fonte maravilhosa, desses ensinamentos grandiosos, nós temos como um dever de praticar isso, de levar isso adiante na nossa vida, no nosso dia a dia. Que a gente possa ter fé, que a gente possa ter confiança em Deus, que a gente possa ter convicção, que a gente possa realmente ter esperança de que ainda estamos numa situação evolutiva, ainda muito pequena, mas nós temos a possibilidade de crescer, de nos melhorarmos, de evoluirmos e de contribuir cada vez mais na vida também dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Então que a gente possa ter essa esperança, essa fé, essa convicção, porque é com essa fé que a gente vai seguir em frente, é com essa vontade de ser útil, de servir, que a gente vai sendo motivados a seguir em frente e que precisamos também ter essa coragem da fé, essa coragem do bem, essa coragem do Evangelho, para a gente se transformar e também para ajudar outros irmãos nessa caminhada, nessa jornada. Meus irmãos, essa era a mensagem que a gente gostaria de ter trazido hoje aqui para a nossa reflexão, os embaixadores do Cristo. Então que a gente possa realmente meditar, refletir com muito carinho nesses ensinamentos de Emmanuel, na proposta de Jesus para nossas vidas, na proposta do Espiritismo para a nossa vida, para que a gente possa realmente assim, alcançar essa paz, essa felicidade que nós tanto almejamos para a nossa vida, compartilhando também essa paz e essa felicidade com os nossos irmãos de humanidade. Que Deus continue nos abençoando e gostaria de convidá-los agora para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia, te agradeço imensamente, Senhor, pela bênção da vida e da existência e por cada oportunidade que o Senhor nos dá de sermos úteis, de servirmos diante da sua obra, instalação do bem aqui na terra. Senhor, nos inspire, por favor, Senhor, coragem, fé, discernimento e sabedoria, para que a gente possa caminhar de uma forma mais segura, para que a gente possa realmente se conhecer, se entender, buscando o nosso crescimento, a nossa evolução, mas também, Senhor, nos inspire e nos ajude a ajudar, a servir, a sermos úteis a Ti nessa grande obra, Senhor. Abençoe a todos nós e a humanidade, Pai. Abençoe todos esses Seus filhos e nos ajude a nos reconduzirmos, Pai, para um caminho do bem, da paz, da luz e do amor. Senhor, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.